minutinhos que vou ficar ouvindo. Gente, eu tive no banco hoje. Agora que eu lembrei. Lembrar no final de por salvar, igual a Luzia ensinou. Meu Jesus. Olá, pessoas! Estamos entrando aqui agora, mais um dia na rádio com as gatas galácticas, o Chase, a Lu lá no fundo. Lu, dá só um beijinho aqui pra mim, gata. A Késia. Nós estamos também na rádio ao vivo, 105,9, tá bom, gente? Se vocês quiserem ouvir pela rádio. E hoje o nosso tema vai ser relação com pai e mãe. Então ninguém tem problema. Quase ninguém. Só pro resto da vida. Eu ainda não conheci, enquanto pessoa e terapeuta, ninguém que não tivesse essas coisas pra olhar, né, gente? Então estamos aqui. E eu tô aqui, estávamos falando desses Ione Eggs aqui, que na minha vida nesse momento entrou com os dois pés. Curas maravilhosas com relação a isso aí, né? E aí, esperem aí que a gente vai começar. E eu vou ficar aqui ao vivo com vocês, tá bem? Vou mostrar aqui um pouquinho mais dos ovinhos. Vamos lá então? Vamos. Hoje começa pela minha, tá? Vai ser de lá então? Começa. Pode ser. Delícia! Olha, ela ainda está em dúvida entre os dois aqui. Olá! Olá, boa tarde, gente! Olá, boa Ei, tarde, boa tarde. Meninas super poderosas, lindas. super poderosas. Boa tarde! E aí, gente, como pode melhorar tudo isso? Começando aqui mais um programa Gatas Galácticas, hoje quinta-feira, dia 9 de abril. Uhul. E o tema de hoje, conta pra gente, tô até com medo, mas pode POC. Hoje, o tema de hoje é a nossa relação com pai e mãe, né? Que é a primeira relação que todos nós passamos, independente de ser boa, ruim, ponto de vista que a gente tenha sobre ela. Todos nós aqui tivemos que ter, né? Vir de um pai e de uma mãe. Então, a gente diz que esse tema é bastante importante porque ele é a base da nossa pessoa, né? A maneira que a gente veio para esse mundo. Todos nós, através aí da barriga de alguma mãe, né, seja naturalmente ou por alguns processos que a gente tem hoje em dia, todo mundo veio de uma mãe, né, e precisou também do complemento de um pai para vir. E nesse momento em especial também vale a pena pontuar uma percepção que nós estamos tendo energeticamente, que é o quão é importante nesse momento ver a nossa ancestralidade, a nossa linhagem. Tudo isso que está acontecendo no mundo nesse momento está despertando muita gente para ver a nossa história, né? Para prestar realmente atenção em tudo que veio acontecendo até aqui e no que a gente pode melhorar como ser humano, como pessoa, que é também algo a ser olhado sobre a nossa base. Então, por isso o tema de hoje vai começar com a nossa relação e o quanto é importante conhecer a nossa família, né? A parte do nosso pai, a parte da nossa mãe, que é 50% de nós. Independente de vocês darem certo com eles ou não, gostarem ou não, terem desafios ou não, você é DNA, metade da sua mãe, metade do seu pai. Então, chupa essa manga, aceita que dói menos. Aceita que dói menos, é ótimo, né? Né, Lu? Aquelas Até saiu doída aqui, viu, gente? Ó, bom, seja O que você bem-vindo sabe sobre a todas. isso? O que eu sei sobre isso? Eu tive muitos desafios com a minha mãe e com meu pai, mas muitos desafios mesmo. Eu, por exemplo, não tinha uma convivência legal com a minha mãe até os meus 31 anos de idade. Eu passei por várias situações assim, de sair de porrada com a minha mãe. Eu tinha minha mãe como minha irmã, ela não era como minha mãe. Eu queria exigir dela um amor que ela não tem que me dar, eu queria exigir coisas dela. E eu comecei a compreender ao longo do meu trabalho que o quanto isso afeta nossos relacionamentos e o quanto que isso afeta a nossa vida íntima, o quanto que afeta tudo, porque você veio dali. Então, quando eu consegui acolher e aceitar a minha mãe e meu pai como eles são, e entender que eles são os melhores pais do mundo que eu poderia ter, as coisas estão fluindo pra mim. Hoje eu olho pra eles, eu já cheguei pra olhar com raiva, já cheguei a olhar com superioridade, e agora eu olho pra eles com aceitação e com compaixão. Essa é a diferença hoje. Aí eu vou passar pra Geise e depois a gente vai comentando mais com vocês.
Olá, meus amores, tudo bem? Então, que assunto esse, hein? Nossa Senhora! Estamos esquentando aqui, arrepiando. Como é desafiador, né? Porque a gente sempre quer culpar os pais por alguma frustração nossa, né? E quantas vezes a gente já fez isso? Eu já fiz isso várias vezes, né? Até eu começar o meu processo terapêutico, começar essa parte de desenvolver a consciência e perceber de verdade que eles fizeram o que eles deram conta, né? Eles foram o que eles sabiam da melhor forma, né? E assim, eu também já tive, tenho até hoje as minhas diferenças com os meus pais, né? Muitas coisas eu não concordo, só que hoje eu tenho uma clareza disso que eu acabei de falar, né? De aceitar eles como eles são e começar a trabalhar a gratidão, né? Porque quando a gente é grato e a gente aceita ele do jeitinho que eles são, aí a gente vai para a próxima fase, né? Aí a gente sobe. Então eu tô nesse caminho, porque é desafiador, né? Não é uma coisa que a gente faz do dia pra noite. Eu já fiz várias sessões. Eu não sou consteladora, né? A Mila é consteladora. Eu só estudo, eu não constelo. Eu não sou consteladora. A Kézia também não é. Mas eu já fiz como paciente. Então eu já fiz várias constelações aí. E sempre vai na relação do pai e mãe. Às vezes você vai constelar um outro assunto e volta ali nessas raízes, porque é a nossa base, né? É as nossas raízes, é o pai e é a mãe. E ficou muito mais leve pra mim quando eu parei de querer medir forças, né? Com eles e querer que eles me vissem como eu gostaria, né? Vai saber como que é isso, e comecei a aceitar eles. Então o meu trabalho hoje, diário comigo, é como eu posso aceitar os meus pais do jeitinho que eles são, como eu posso aceitar minha mãe, como ela é, né, com todos os erros e acertos, com tudo, e como eu posso aceitar o meu pai, do jeitinho que ele é. Então, comecem a olhar para o lado da gratidão, porque se você quer mudar alguma coisa na relação com o seu pai, com a sua mãe, você tem que ser grato a eles, agradecer a vida, né, porque, como a Mila disse, vocês nasceram por eles, né, pela junção dessas duas pessoas, né? Tem toda uma ancestralidade por trás, tem muita coisa envolvida, né? Não é só nascer, tem muita coisa. E você receber a vida deles com gratidão é um passo muito importante, é o começo, assim, pra mim, o que eu aprendi nessa caminhada. E aí, Kézia, como que é pra você? Então, bom, esse eu assunto? Assim como todos os terráqueos do planeta, né? Realmente eu também tive um relacionamento bem complicado aí com os meus pais. Eu sendo uma pessoa aquariana, né? Nasci numa família, meu pai bem machista, então imagina só, né? Esses dias meu filho falou assim: mãe, por que você tem tanta tatuagem? Eu falei: pra irritar seu avô. Porque era a única coisa que ele não conseguia, assim, tirar de mim, porque ele era muito ciumento, muito machista. Mas o meu desafio maior sempre foi mesmo com a minha mãe. Eu acho que a gente, na visão da constelação, depois eu fui perceber que eu estava ocupando o papel dela de esposa. Eu julgava que ela não dava conta e estava ali tentando salvar, né, enfim, a família e todo mundo. Mas o que é mais legal sobre isso tudo, o meu processo terapêutico começou, né, a minha autocura começou por conta desse relacionamento, né? Então hoje eu sou quem eu sou profissionalmente e como pessoa graças a eles, né? Lógico que no começo a gente não tinha esse entendimento, tinha uma revolta, tinha uma raiva. Eu lembro também, assim, uma coisa que foi muito forte pra mim, que eu falava assim: quando eu for mãe, eu vou fazer diferente, né? Então, quando eu tiver meu filho, e a maternidade pra mim durante muito tempo, ela foi uma competição. Então, eu fui uma mãe durante muito tempo muito permissiva. E acabei fazendo escolhas erradas, decisões erradas, assim, era o que eu tinha na época também, mas hoje com clareza, com as ferramentas que a gente tem, eu percebo quanto eu tinha que ser a melhor mãe do mundo para poder competir com a minha mãe. E quando caiu a ficha, foi muita contribuição, porque eu falei assim: a minha mãe, ela abandonou o trabalho, a minha mãe nunca saiu de casa por conta da gente. Então eu falo assim, sobrecriar a minha mãe nesse sentido, foi não tinha o que eu fazer. E aí foi muita gratidão, assim, eu penso que na hora eu me conectei de fato com o que era ser mãe de verdade.
e foi muito curador. Então hoje eu sou muito, muito grato. E às vezes até me questiono se eu falar a educação deles deram certo, porque eu dei certo. Fico pensando às vezes se eu não realmente não mimo demais. Fico pensando se as crianças de hoje em dia vão ter a mesma força que a gente tem para poder encarar a vida, para poder resolver os desafios, né, com mais leveza, né? Kézia, e você como a mãe do grupo, como que você vê o outro lado em questão da constelação familiar, né? Você falou aí como filha, né? E como que você vê para você essa experiência, você sendo mãe, você estando do outro lado? Bom, foi muito legal a minha última constelação que eu fiz. Eu já fiz várias, mas a minha última, eu me peguei, né? Acho que o que mais demora pra gente ter clareza é o quanto a gente fica no papel de querer salvar pai e mãe. Então, quando eu fiz a minha última constelação, eu não estava como mãe, eu ainda estava olhando para os meus pais. A minha filha de 5 anos estava como mãe da casa, então eu não estava no meu papel de mãe, porque eu ainda estava no lugar de querer salvar meu pai e minha mãe. E essa constelação foi muito importante para mim, porque foi a hora que eu falei assim, chega, acabou. Falei, né? Agora chegou o momento realmente de verdade de eu falar, vocês fiquem só com o que é de vocês, e eu preciso olhar agora para os meus filhos de fato. E isso nem tem muito tempo, isso foi o ano passado. Eu preciso ser a mãe agora. Agora né? eu preciso ser a mãe. Então foi quando eu tive a clareza que eu ainda não estava ocupando o meu lugar energeticamente de fato. E vou te falar que voltar para esse lugar foi difícil a minha pequenininha sair, de 5 anos. Que eu falava assim, eu sou a mãe aqui nessa casa. E ela tentava ser maior do que eu, né? Então é muito curador a gente entender o nosso papel na família, né? E a gente fazer... Eu penso que a constelação para mim é como se ela tivesse aberto... anamnese, ali, como é que é a Tudo palavra? fica claro, né? Você começa a enxergar tudo, né? Eu não tinha noção da bagunça que estava dentro da minha casa, né? Eu tive clareza quando eu percebi ali no campo, falei, uau, eu casada energeticamente com filha, minha filha no lugar de mãe, casada com o pai, então tava assim, uma zoeira. Gente, A Mila olha pode só. explicar melhor sobre isso, né, Vocês viram Mila? como é um pouco complexo, né? Quando a gente começa a falar de constelação, de pai e mãe, de ordem sistêmica, né, Mila? Explica, Mila, pra nós. Vamos lá primeiro da seguinte maneira, né, gente? Por que a gente está abordando esse tema também? Quem entrou aqui agora, quem está olhando para a gente nesse momento, pai e mãe é a nossa base familiar. Nós somos compostos corporalmente aí, não, inevitavelmente, somos metade da nossa mãe e metade do nosso pai. E apenas o reconhecimento disso já é muito curador, porque muitas vezes a gente vem da nossa, vamos dizer, cultura, né, do nosso social, dizendo assim, não, eu só puxei a minha mãe. Eu não tenho nada do meu pai. Ou, eu sou muito parecida com meu pai, com a minha mãe eu não tenho nada. E olha, gente, vocês têm sim, de ambos os lados. E a gente costuma dizer que quanto mais você exclui, quanto mais você nega, pior fica. Mas você fica parecido. Sim, muito parecido, inclusive. Então, qual é a grande cura? É reconhecê-lo em vocês, aceitar o limite de cada um deles. E se você decidir fazer diferente, aí você é livre para isso. Então, primeira coisa, né? Vamos lá. A gente costuma dizer que a mãe é 90% dos nossos problemas e soluções. Essa linha de pensamento que nós estamos trabalhando hoje é bastante baseada no olhar, né, da constelação familiar, né, do alemão Bert Hellinger. Então, é um ponto de vista baseado na constelação, né? Cada um tem uma experiência única. Então, vamos lá. A mãe é de onde ela foi o veículo, né, de onde a gente veio para esse mundo. Então, reconhecer a mãe é algo extremamente nutridor. Então, o que a mãe significa? A mãe significa você aceitar a vida. A mãe significa a parte financeira, tá? Claro que sim, existem exceções que às vezes, dependendo da experiência de vida, o seu financeiro pode estar ligado à história do seu pai. Mas na teoria está bastante ligado à mãe, porque a energia nutridora deste planeta é a mãe, né?
a energia que faz o movimento aqui, que traz a vida, né, que nutre. Então, no caso, também tem uma representação com dinheiro. Então, se você não aceitou a sua mãe, se você nega a sua mãe, se você não sou parecida com a minha mãe, você está negando a vida que você recebeu, você está negando a nutrição que você recebeu. Ah, mas Camila, a minha mãe é insuportável, minha mãe me abandonou, a minha mãe me abusou, nananã. Tá, que fique claro que eu não estou falando aceitar a mãe, significa viver com ela, significa ser melhor amigo, significa até conviver. Tomar a mãe significa entender e compreender, né, dentro do seu ser, que você recebeu um presente divino dela chamado vida. Tá? Então, você recebeu a vida, a oportunidade de viver dessa mãe. Se você reconhecer isso, você já está tomando a mãe para você. E é legal que você pode fazer todo esse processo, né, Mila? Igual você disse, sem ter contato. Você não precisa ter uma convivência física, né? Pra você fazer todo esse processo que a Mila tá falando pra você. Isso, e isso também inclui, foi ótimo a Geise colocar, porque isso inclui também as pessoas que têm a mãe falecida. Né, que às vezes a mãe faleceu antes ou durante a nossa vida. Isso não é um problema diante da energia. A energia da sua mãe está no seu corpo. Então, ativar a energia da sua mãe, mesmo que ela não esteja aqui fisicamente ou que você conviva com ela, é totalmente possível. O trabalho da constelação, gente, eu não preciso ter literalmente, né, fisicamente a minha mãe lá. Eu vou despertar a energia dela que já mora dentro de mim, nas minhas células. E isso é muito importante. Então, tomar o pai e a mãe, agora vem uma coisa que incomoda aqui, tá? Eu já vou dar uma cutucada. Dar uma cutucada, tá? Só vem. Nós é que procuramos os pais. Não é eles que têm que viver correndo atrás da gente. Senão nós não estamos no papel de filho. Então, meu Deus! Tá, o que significa isso, tá? Porque às vezes eu falo assim, ai, minha mãe não tá nem aí pra mim, meu pai não tá nem aí pra mim, eles que têm que me procurar. Não, senhores, diante desta energia, quem toma os pais somos nós. Por quê? Esse pensamento, ele respeita a linhagem. Então, quem veio antes, né, tem preferência, tem precedência, né? Então, quer dizer, se não fossem os seus pais, anteriormente a eles os seus avós, você não estaria aqui. Então, na verdade, os pais da gente são maiores que nós, não no sentido de ser melhor ou não é essa comparação. É que eles vieram antes de nós. Então, eles têm uma sabedoria de vida, né, de quantidade de vida, que vai ser sempre superior à nossa, porque eles nasceram antes. Tá? Então, nós que tomamos os pais. Ah, mas minha mãe é insuportável. Vai lá na casa dela e se permite receber a energia. Senta no sofá. As barreiras. Isso, Geise, muito obrigada. Então, receba a energia da sua mãe. Às vezes significa sentar no sofá e falar, eu recebo a vida da minha mãe. A gente vai fazer exercícios no final, uma oração muito bonita aí de perdão, de inclusão. Mas, por enquanto, não tem, eu tô quebrando as desculpas aqui para você olha receber. Só de falar nesse assunto, já começa uma energia, né, circular diferente, porque assim, a gente tem muita resistência em relação a isso, né? Porque vai muito a gente querer culpar alguém. Como seria a gente baixar as barreiras, né? E a gente não sair do espaço de vítima e não culpar ninguém, né? Principalmente seus pais, né? Independente do quão horrível foi a relação de vocês, ou né? Quão trágico. Enfim, como seria? Nesse momento você não é vítima, né? Você escolheu também esses pais, né? E aí a gente sair desse espaço de vítima e querer culpar alguém e pegar a responsabilidade. Tá, o que eu posso fazer aqui para mudar essa situação? Mila, acho que tem uma questão também, que já que você está falando da questão, né, tem a adoção. A gente falou da mãe que não está mais aqui, e no caso da criança, do adulto, né, enfim, que não conheceu o próprio pai e mãe, né, foi adotado, enfim. Sim, nesse caso, a gente sempre inclui a mãe biológica, né? A gente diz que nós temos dois pais, é maravilhoso isso, né? Nós temos pais no sentido assim, a gente tem o pai de coração e a mãe de coração, que são os pais adotivos que escolheram estar ali por nós, conosco, na nossa história, e os pais biológicos. Então, a gente inclui os 4.
tá? Na verdade, o grande tchan aí, né, o segredinho da constelação familiar que é maravilhoso eu não excluo nada, eu incluo tudo. Tá? Então a gente não pode deixar de fora, mas eu não conheci os meus pais, mas eles são parte do seu ser, você se parece com eles, inclusive fisicamente, mesmo que você não os conheça pessoalmente. Então é incluir, ele inclui o biológico, né, os pais biológicos e os pais de coração, os pais que vieram através do amor, da escolha. Então a gente inclui todos eles. Acho que aqui, para ficar um pouco mais assim claro para o pessoal que está ouvindo, eu vou finalizar o da mãe, vou dar o meu relato da mãe, vou pedir para as meninas darem, depois a gente volta no pai e faz essa inclusão, pode ser? Tá bom? Pode. Então assim, gente, eu vou ser sincera com vocês, claro, eu não me tornei consteladora porque a minha vida é perfeita. Eu tive muitos desafios com relação aos pais maravilhosos. Eu sou grata à constelação porque eu digo que eu sou a minha grande propaganda, porque eu mudei coisas que eu achei que só na próxima vida, tá? Eu tenho uma mãe maravilhosa que hoje eu reconheço que ela fez o que ela pôde por mim. Que mulher maravilhosa, linda. Sim, graças. Nossa, a nossa Beth é um amor, gente. Faz comidas deliciosas, conquista todas as minhas amigas. Ela é foda. Ela faz uns sabe doces. como seduzir. Ela sabe. Então, o que acontece? O meu desafio foi com a minha mãe durante muito tempo, porque a minha mãe teve uma mãe desafiadora, que foi a minha avó. Então, a minha mãe fez o que ela sabia. Eu vou dizer para vocês aqui, no meu caso, o que curou muito do meu ponto de vista com a minha mãe. Perceber que ela foi a melhor versão da minha avó que ela pôde ser com o que ela tinha. Porque, gente, não sei vocês, mas eu fantasiava uma mãe. Entende? Eu fantasiava a mãe da coleguinha como sendo perfeita. A mãe da esquina ali que eu conhecia do fulano, que ela era perfeita. Como se fosse uma cartilha, sabe? que tem tipo, que seguir. Isso, tipo, existe a mãe ideal, a mãe que faz comidinha, que cuida, que passa. A minha mãe nunca foi essa mãe. A minha mãe teve que, em vários períodos, ser mãe e pai, porque eu tive pais divorciados. E ela teve que trabalhar fora para dar conta de mim e do meu irmão. Então ela não foi, entre aspas, a mãe tradicional, porque ela precisava dar conta de muitas outras coisas. Só que eu, Camila, adulta, entendo. Mas a minha criança interior, que inclusive vai virar tema para próximos dias, a minha criança interior queria a mãe da fantasia. E aí, quando eu tive contato com a constelação familiar, que eu entendi que a minha mãe fez muito mais do que ela teve. Muito mais, sabe? Ela foi a melhor mãe que ela dava conta. Isso curou muito do meu coração em aceitar a minha mãe como ela era e ver quantas qualidades como mulher ela trouxe pra mim. Então, eu parei de reclamar e eu exaltei as qualidades, o que fez ela ser uma mãe melhor ainda pra mim e mais próxima. Porque, na verdade, eu achava, assim, que tinha uma barreira entre nós, mas que eu reconheci que eu é que colocava muitas vezes. Então, essa é um pouquinho aí da minha história com a minha mãe. Vou pedir para as meninas compartilharem com vocês também. Obrigada por tantas dicas, tanto ensinamento, né? Bom, vou compartilhar com vocês a minha história. Tá dando pra me ouvir, Kézia, aí? Sim. Certo? Tá. Sim. Eu comecei, vou resumir assim, resumão. Com 31 anos de idade, um dia eu estava com um desafio no meu casamento, há 8 anos atrás, e aí eu decidi fazer um acampamento da igreja. Foi ali que eu comecei, né? A minha trajetória de me buscar. E eu cheguei no acampamento e percebi que o meu desafio não era com o meu marido naquela hora, eu tinha que me reconectar com a minha mãe. Não sei o que fizeram uma dinâmica, me veio a minha mãe. E porque eu não tinha o feminino em mim, o meu masculino estava muito aflorado. E aí, a minha mãe faz aniversário dia 25 de dezembro, dia do Natal. E pra mim era uma data super chata, porque quando eu nasci, minha mãe teve depressão, vamos pro lado vítima, criança vítima. Quando eu nasci, minha mãe teve depressão pós-parto, minha mãe casou. Cuidou de você. Ela tinha 17 anos, engravidou, 18 anos me ganhou, teve depressão pós-parto, e ela competia, o meu pai comigo, porque ela se colocou como filha dele também. E aí eu virei irmã dela, e eu não entendia, criança no meio desse bolo. E aí meu pai era o que me protegia e minha mãe era briga, discussão. Então por 31 anos a gente não convivia bem, a gente não dava certo. Tirando que meu pai tinha posse, né? Uma posse em cima, tipo assim, eu cuidei dessa criança, eu fiz tudo por ela, agora ela tem que me amar. Porque a gente quer que as pessoas nos amem como a gente quer. A gente não quer ser amado como a pessoa é, a gente quer que ela ame a gente. Eu quero que você me ama assim. Ou que ela dá conta, né? Isso, não que ela dá conta. E aí quando eu compreendi com a minha mãe que ela é a melhor mãe do mundo, e eu fui entender a história dela.
como que era a história da minha mãe? Minha mãe, ela nasceu, primeira filha, e depois teve outra irmã 1 ano e meio, acho que 3 anos, e depois 5 anos. A minha avó não tinha... É o que ela dava conta de fazer, mas ela não dava aquela atenção que a gente esperaria que desse pra minha mãe. Então minha avó judiava muito da minha mãe, batia, xingava, você tem que me ajudar a fazer, se eu tropecei foi culpa sua. Então ela judiou muito da minha mãe. Tanto que quando a minha mãe teve 14 anos de idade, 15 anos, ela criou um acesso, né? Ter convulsão. Aí eles falam que é porque ela misturou garapa com mortadela. Que eles acreditam. Não é porque manga eles deviam com bater leite. a cabeça dela na parede, Nossa. não era por isso. Eles batiam muito na minha mãe e era porrada na cabeça. Então minha mãe criou como uma estratégia de defesa ter convulsão. Só que minha mãe é super normal. Foi uma criação para se defender. Mas eu queria entender disso? Não. Perdão da palavra, foda-se, eu não queria entender. Por quê? O que você quer? Que a sua mãe, sua criança... Sua mãe. Ela quer que a sua mãe te dê amor, te dê carinho. Principalmente que você vê a mãe de uma amiga sua cozinhar, ou a outra mãe que é carinhosa, que compra roupa, enfim. E aí, quando eu entendi, gente, eu me libertei e foi muito top. Hoje eu consigo conviver com a minha mãe, eu sei que ela tem os jeitos dela. E uma atividade que eu fiz comigo foi anotar tudo que ela tem de qualidade, né, de positivo, e tudo que ela tem de negativo. E esse negativo eu enxerguei todos em mim. Então, Sim. portanto, eu quero que você faça isso também. Anota tudo aí que você vê de positivo. Não consigo ver nada de bom naquela mulher, era uma vaca. Você também é uma vaca, você também é um vácuo. Porque você é só uma projeção dela, entendeu? Então, enquanto você não acolhe ela, você também não se acolhe. É que, desculpa interromper, mas é que Claro. se você tá negando a metade da sua mãe que você está negando metade de você. Sim. Porque ela tá dentro do seu corpo. Então, assim, eu não vejo nada de bom nela. Como assim? Ela te deu a vida. Né? Ela foi gente. capaz de te dar isso. Então, inclua isso como uma qualidade também. Já percebendo a energia do ambiente e até pelo horário, vamos separar pai e mãe? Vamos fazer hoje só mãe, porque já são 2h30. Pode ser. E aí Pode ser. na próxima terça-feira a gente fala só Acho pai. justo dar Eu um também acho espaço para os justo. pais todos Isso, também, tadinho, né? porque eles ficam sempre 10% da mãe. Então, Não, pai, pai, hoje isso vai- é muito pelo importante. que eu Os já pais percebi, a adoram energia masculino. hoje ficou muito materna aqui no Como pode melhorar? Arrasou. Aham. Concluindo, Voltando. é só uma observação, gente. A gente tá falando pra vocês que a gente tem as coisas parecidas com os nossos pais, com a nossa mãe, em comportamento. Mas, por exemplo, se a sua mãe tem uma doença, não quer dizer que você vai ter a doença dela, tá? E nós estamos falando de outra coisa diferente, deixar isso bem claro. Agora eu falo do que você aprendeu. Você foi programado, vendo aqueles comportamentos dela, de programação, falando de psicologia, né? Falando de enneagrama. Agora, falando de constelação, nós estamos falando de uma linhagem que a gente vem, né? Que a gente às vezes vem honrando. Se eu parar pra observar, eu tenho muito da mãe da minha mãe. Se eu parar pra observar, eu tenho muito da minha mãe. E aí, quando eu entendi isso, as coisas fluíram com ela. Ela tá, eu sou perfeita? Não. Ela também é perfeita? Não, porque não tem perfeito. Existe ser humano. E hoje eu comemoro o aniversário dela todos os anos. É super tranquilo. É família. Temos os nossos desafios. Sim. Como, por exemplo, esse ano eu preparei a ceia com todo amor e carinho, né? Que é a expectativa minha. E aí, na hora que eu fui tomar banho, pra sentar umas 10h30 pra jantar, eu já tinha jantado. Mas é o momento dela. O que eu queria? Que sentasse o que eu queria. Que sentasse na mesa, que fosse isso. Eu criei expectativa. Hoje eu aprendi a amar as pessoas como elas são. É assim. E minha mãe, se você me ouvir alguma hora dessa, eu até te amo muito. Até te amo muito. Gente, olha como é engraçado tudo isso, né? E cada uma vai falando uma partezinha assim sua. E todo mundo, né? Nossa, eu também, igual a Mila falou, não conheço ninguém nesse mundo, ainda não conheci, não atendi ninguém que não tem esse desafio em casa, né? E no meu caso, olha o que é o meu desafio com a minha mãe. Minha mãe é maravilhosa, minha mãe sempre fez tudo pra mim, né? Tudo que ela pôde, que ela não pôde. Até mimou demais. E só que o meu desafio com a minha mãe é disputar ela com a minha irmã, né? Sim. Então fica aquela disputa, tipo assim, você não gosta, você começa a desenvolver sentimento de rejeição, porque eu e a minha irmã, a gente tem uma diferença de 1 ano e 10 dias. Então quando eu era um bebê também, né? 1 ano e 10 dias a minha irmã nasceu. Então de repente chega um outro ser pequenininho que precisava da atenção. Quem que é essa que tá Roubou minha roubando a minha mãe? Sim. A minha mãe tá me abandonando, né? Como assim? O que tá acontecendo aqui? Então eu sempre tive isso. Ainda mais que eu e minha irmã fazia aniversário perto. E aí eu achava que era tudo pra ela, né? Não era nada Porque disso. a gente né, dona tem uma gente? diferença de 10 dias, né? De aniversário.
Então é uma ferida que, assim, até hoje é desafiador pra mim. Até hoje, por exemplo, influencia na minha vida financeira, influencia no fato de eu estar morando com os meus pais ainda, porque eu não quero perder o lugar, porque se eu perder, se eu sair, vai ficar só pra minha irmã. Então até hoje, nesse exato momento da minha vida, eu me vejo disputando o amor da minha mãe com a minha irmã. E olha que eu tenho, assim, tenho uma consciência em relação a isso, né? E imagina quem não tem, que tá no escuro, né? Eu já trabalhei, já fiz constelações, faço várias coisas, olho pra isso e ainda tenho esse desafio, ainda é um desafio pra mim, gente. Gente, e eu agradeço as meninas também, a Geise, por estarem tendo essa coragem de colocar elas nisso, esse ponto, sabe? Mostrar que, assim, nós, isso é importante, eu achei que vale a pena dizer que nós somos terapeutas, mas antes nós somos humanas. Tá? Nós passamos pelos mesmos desafios, né? Justamente Sim. por isso nós estamos trabalhando com isso, pelo fato de ter se trabalhado, né? E eu acho que o grande segredo para todos vocês que estão ouvindo é assim, é se dispor a olhar, mesmo no seu tempo, na sua velocidade, tá? É um assunto lindo, sério, então agradeço também as meninas estarem tendo essa sinceridade. Aliás, essa sinceridade é o primeiro passo, é parar de omitir e esconder de você a sua verdade, seja como for. Então, é um ato de coragem, não só a constelação, mas a gente está aqui dizendo sobre as nossas partes pessoais, porque eu sei que representa muito de vocês que vão estar aí ouvindo isso também, né? E tu, Késia, que é a mamãe aqui, conte para a gente. A mãe de três? Sim. A mãe de três. Não, eu acho assim, é meu ponto de vista, né, para ser mais contribuição. Eu comentei já que tinha essa competição, né, na maternidade. Mas ainda assim, quando eu percebi essa energia, ainda não foi o suficiente para eu poder reconhecer a puta mãe que eu tinha, né? Nosso relacionamento realmente era desafiador, muito desafiador. E aí eu passei por uma situação como mulher, né? Alguns anos atrás, né? Passei por uma traição no meu casamento. E quando eu fui olhar para isso, foi quando de fato eu me conectei com a minha mãe de verdade. Porque eu falei, agora eu entendo por que ela agia desse jeito. Agora eu entendo porque, sabe, ela brigava tanto com meu pai. Agora eu entendo na pele, senti na pele assim, a mulher. Então foi quando eu tirei pela primeira vez a minha mãe do altar. Eu acho que esse exercício, assim, ele é fantástico para todo mundo fazer, porque quem é o nosso primeiro modelo de mãe? De mulher, De né? mulher. Aham. Vinha muito Maria pra mim, aquela mãe protetora que tá ali cuidando, zelando, Sacrificou-se. carinhosa, que fala baixinho, doce. A minha mãe, ela é uma explosão. Né? Ela é todas as mulheres em uma só. E eu olhava pra aquilo e falava, meu Deus, né? Como pode melhorar? Então eu acho que ter passado por esse processo foi assim muito, apesar, né? Igual que nem, né? Na hora Igual que nem você, gente. Sim, Fala baixinho, igual que nem eu. isso, igualzinha lá, né? E, então, assim, quando eu senti na pele isso tudo, as feridas de mulher, né? De mãe, porque eu falava pro meu marido, como assim, eu sou a mãe dos seus filhos, essa coisa sagrada, como assim você fez isso comigo? E aí foi quando eu realmente me conectei com a dor dela e foi assim lindo. Não preciso disso para poder passar por isso de novo, para poder aprender, né? Como pode melhorar. Foi algo que você tirou de bom, Sim, né? sim. Aprendizados, isso é bom também. Sim, eu consegui nesse momento mesmo olhar para ela como uma mulher e foi assim muito gratificante parar de olhar ela como mãe, né? Ela tem então a história dela, assim como vocês já contaram, e comecei a perceber também a questão da árvore Lógica. Genealógica. Linhagem familiar. Isso, a linhagem. Comecei a olhar para a linhagem familiar e isso é um exercício muito legal da gente fazer também. Porque eu percebi a minha avó, porque a minha mãe falava que a minha avó também não era uma boa mãe. E aí quando eu fui ouvir minha mãe, porque eu fui na mania de repórter, entrevista, eu fui entrevistar minha avó. Falei, vó, como era? E aí eu fui descobrir que a minha avó não teve mãe. Não conheceu a mãe dela. Então eu falei, tá tudo explicado. Então percebi todo o movimento ali e o que eu estava representando no meio disso tudo. E até que foi isso que deu na minha constelação. Falei, você pode fazer diferente agora. Elas fizeram o que elas deram conta. Incluiu. E você hoje tem a possibilidade de fazer completamente diferente. E foi muito bom passar, entender, né? Receber tudo isso, assim. E vocês, pessoal, vocês que estão aí ouvindo a gente, como que é a relação de vocês com a mãe?
Tá fazendo sentido isso pra vocês? Tá muito louco? Vocês estão conseguindo refletir? Né? Como que Deu tá um calor aí pra vocês esse assunto? A energia da mãe, gente, a energia da mãe é uma energia quente. Quando a gente toma o amor da mãe, fala da mãe, está com a mãe, no sentido de receber, não só fisicamente, tá? Ele esquenta. E aqui eu até tava assim, né? Aqui meu lembrete, tá? Para também lembrar que sim, tem pessoas que tiveram mães espetaculares, maravilhosas, bem dentro do padrão. E isso também é um problema. Tá? Então vamos lá, o que que acontece? Durante o meu trabalho terapêutico, esses últimos 10 anos aí, eu também tive contatos com pacientes que os meus pais são perfeitos. Não tive problema nenhum. Eu tive uma infância maravilhosa, eu nunca sofri abuso, eu nunca tive isso, eu nunca apanhei, os meus pais são maravilhosos. E aí, essa pessoa não tem problema? Não, ela tem desafios também. Sabe por quê? Porque o restante das pessoas vão dizer, às vezes a infância foi tão boa que ela não quer crescer. A pessoa teve uma infância tão maravilhosa que aí depois ela vai ter um relacionamento afetivo, por exemplo, com o marido, e o marido não é maravilhoso como pai. Ou o moço, né, a pessoa, o homem, teve uma infância tão maravilhosa com os pais que a mulher nunca vai chegar aos pés da mãe. E isso com uma comparação, sim, né? sempre. E um dos maiores desafios hoje nas relações, pelo fato de trabalhar com casais, é justamente esse. A mulher fica buscando um pai no marido. Sim. E o homem fica buscando a mãe na esposa. E a mãe, por exemplo, você é mãe de um filho e ele é casado. E você fica ligando isso, você fica ligando, perguntando: filho, vem aqui que eu vou fazer aquela lasanha pra você. Você tá cuidando bem do meu filho, liga pra nora. Não deixa o filho crescer. Então, esse é excesso. Isso. Então, assim, gente, é tudo sempre um caminho do meio, definitivamente, assim, sabe? Porque os pais perfeitos, entre aspas também, não trazem essa perfeição. Então você, por exemplo, uma coisa que a Késia falou que é maravilhoso, que é assim, antes de ser mãe, a minha mãe é mulher. E eu pude vê-la como uma mulher imperfeita, que também passou coisas desafiadoras, que teve que foi, vamos dizer, uma filha que teve dificuldades com a mãe também. Isso liberta a gente da cobrança de que a gente tenha que ter esses pais perfeitos. Lembra que, antes de tudo, eles são homem e mulher, né? E aí você que teve aí a sua infância perfeita, os pais perfeitos, o que eu digo pra vocês, deixe os seus pais e cresça. Né? Olhe para outras pessoas dando a liberdade, dando a liberdade. Essa mereceu. Dando a liberdade. Volta, fala, repete. Tá, você que teve pais perfeitos, cresça. Entendeu? O que eu quero dizer é, seus pais vão continuar maravilhosos para você, mas você tem que seguir a sua vida e aceitar que as outras pessoas também podem ser como elas são. O seu relacionamento não vai ser como seu pai, a sua esposa não vai ser como a sua mãe, e vai ser uma contribuição porque está no seu amadurecimento. Né? A gente que teve uma infância às vezes um pouco mais simples, mais fácil, vamos colocar, tem uma tendência muito grande a ficar na criança e não querer os desafios, a fazer birra quando você tem alguma coisa que é desafiadora, sabe? Então eu tenho uma amiga especial, eu e a Geise, que ela teve uma infância muito maravilhosa, e isso é muito bom, trouxe muitas coisas boas pra ela, mas aí quando ela encontra um desafio agora como adulto, o que ela faz? Ela emburra. Ela é aquela criança feliz. Sim, e ela emburra e ela fica doente. E ela fica doente por quê? Porque era assim que ela resolvia com os pais dela. Ela emburrava, ficava doente. Ela tinha os pais por perto que cuidavam dela e faziam todas as vontades dela. E isso não leva ela a amadurecer, a sair do conforto de ser aquela criança mimada, como a Geise mesmo colocou. Aí fica aquelas mulheres maravilhosas com atitudes infantis, né? Pirrentas. Ou aqueles homens maravilhosos, enormes, grandes. Volta, gente, volta. Foca, gente. Foca. É que deu uma crise de riso aqui, deixa eu continuar até Isso, passar segura, essa crise segura. de riso aqui. Então, ela já visualizou alguém, certeza. Certo. E o que acontece aqui, voltando com relação à mãe especificamente, viu, gente? Sim, existe uma separação que você tem que fazer em você de que mulher eu desejo ser também. Aí eu entro num outro ponto muito importante de ser colocado, que é o quão você é leal à sua mãe. Ah, mas eu nem combino com a minha mãe, Mila. Nesse momento, bem nesse momento,
que a gente vê o quanto a gente é leal. Lealdade é mais ou menos assim, às vezes eu tô afastada da minha mãe, ou eu tô disputando a minha mãe com outras pessoas, com meu pai, com a minha irmã, com meu irmão, enfim. E aí o que eu faço? Eu mantenho as mesmas atitudes que a minha mãe esperava de mim, por causa que eu quero o amor dela. Entende? Então, muitas vezes, igual a Geise pontuou aqui, eu achei fantástico, fenomenal. Eu sei que eu tenho consciência, estou trabalhando em mim, mas eu ainda não saí da minha casa porque o quê? Eu estou disputando o amor da minha mãe. Nós todos fazemos isso, não é só ela não, tá? Todos nós fazemos isso. Eu falo, mas eu queria que a minha mãe não me visse. Eu queria que a minha mãe não me enchesse o saco. Mentira! Mentira! Você quer que a sua mãe te enxerga. Você quer que ela te aceita. Você quer que ela te inclui. Você quer ter o amor dela. E pode ser de mamana caducando. Pode ser uma criança Sim. ou um idoso de 100 anos. Ele está buscando o amor do pai e da mãe. Todos Sim, nós. sabe? E aí, como que eu faço isso? A minha mãe não tem amor pra me dar. É você tomar o amor dela dentro das suas células. Não é a tua mãe passar a mão na cabeça, não. É resolver a sua mãe dentro de você. E tudo que ela representa pra você e principalmente o que você tem de parecido com ela. A Luzia falou uma coisa que é um dos primeiros exercícios como consteladora que eu dou. É você escrever no papel o que eu tenho de bom e de desafiador da minha mãe, do meu pai, e reconhecer o que eu tenho deles. E geralmente eu vou te dizer que você vai se surpreender porque você tem tudo dos dois. Né? A gente já chegou na parte dos exercícios, então, né? Tá faltando aí 20 minutinhos para as 3 horas, já vamos para a parte prática, porque aqui a gente mata a cobra e mostra o pau. Sim, então não pode adoro. melhorar. Então, vamos lá. Sim, vou fazer com vocês então, gente, um exercício de incluir a mãe. E o que as meninas sentirem de coisas a mais, podem me dizer também, tá? Então, eu quero que vocês que tiverem oportunidade, fechem os olhos, respirem e chamem a energia da sua mãe para estar aqui à sua frente com você. Esquece os defeitos e os julgamentos com essa mãe e chama apenas a essência dessa mãe, a energia que te deu a vida. E olha com essa humildade, olha com esse olhar, porque a vida que você recebeu é um presente que você jamais vai poder pagar. Não que você deva à sua mãe, mas seja grato. Seja grato a essa mãe. Então, convida essa mãe, a energia dessa mãe a vir à sua frente. E imagina que num ato de humildade, de saber que ela veio antes de você, você vai imaginar você abaixado no chão para essa mãe, que na constelação a gente chama de exercício de reverência, tá? É a humildade de dizer, eu vim depois, a minha mãe veio antes, tá? A minha mãe, a Geise aqui nesse momento está até abaixando no chão, gente, aqui. Energias, tá? Mas você mentalmente vai imaginar que você abaixa no chão, coloca a cabeça na altura dos pés da sua mãe ou deita no chão para que você mostre literalmente que você veio depois, que ela é grande e você é pequena. Quando a gente fala assim, não é ser melhor, tá? É uma questão da linhagem. A sua mãe nasceu primeiro, tá? Então, como ela nasceu primeiro, ela tem que assumir o papel dela de mãe quando você se faz pequeno, tá? Quando você se faz menor. Então, você imagina você aos pés da sua mãe, a sua mãe em pé na sua frente, de preferência maior que você, e você diz para ela mentalmente no seu coração, mãe, eu te vejo. Eu vejo você, mãe, você existe para mim e eu sinto muito. Dentro da constelação a gente não usa o me perdoe, tá? Porque o me perdoe muitas vezes pode trazer uma sensação de culpa, tá? Então a gente diz eu sinto muito, tá? Eu sinto muito pela sua história, mãe. Eu sinto muito por tudo que você passou e que antes às vezes eu não via. Eu agora, com toda essa consciência, reconheço que foi a melhor mãe que você pôde ser para mim. Eu reconheço que você me deu a vida e isso é muito. Obrigada, mãe, pela minha vida. Se você tivesse me dado apenas isso, já seria muito. Eu agradeço a você todo o aprendizado, todo o desafio que fez de mim a pessoa que eu sou. De agora em diante, mãe, eu aceito você como você é. Você é perfeita da maneira que você é. Eu aceito você na totalidade e aceitando você, eu posso ser quem eu sou. Muito obrigada, mãe.
Eu agora aqui nos seus pés também devolvo a você o que é seu, a sua história com o meu pai, a sua história com os meus avós, né, com seus pais. E você vai imaginar nesse momento, gente, que você tem uma pedra ou um objeto bem pesado à sua frente, e você vai devolver isso à sua mãe. Todo ponto de vista, toda crença limitante, todo lugar que você comprou a história de vida dela. E você vai dizer para ela: todos os lugares, mãe, que eu estive entre você e a sua história, e entre você e meu pai, esse não é o meu lugar, mãe. O meu lugar é à sua frente, como seu filho, sua filha. Eu sou 50% sua mãe e sou 50% do papai. Eu não assumo mais lados. Eu posso receber de vocês dois. E agora aqui nos seus pés eu te devolvo todo o peso que é seu. Você é grande, mãe, eu sou pequeno. Você é grande e dá conta da sua história. Eu não preciso mais carregar por você. E eu não sou capaz de te salvar, mãe. Eu deixo aqui tudo que eu coloquei como expectativa de salvar ou cuidar de você. E nesse momento vocês podem imaginar atrás da mãe de vocês a sua avó, a sua bisavó, toda a tua linhagem. E você pode entregar a sua mãe para que a sua avó cuide, não você. E você vai dizer para sua avó: eu sinto muito, avó, se em qualquer momento eu quis ser mãe da minha mãe, foi por amor. Mas agora eu percebo que este não é o meu lugar, então aqui agora eu aproveito e te devolvo a minha mãe, para que você cuide. Por favor, avó, abençoa a minha mãe, para que tendo força ela possa ser a minha mãe. E agora, num ato de humildade, diga para você: eu recebo todo o amor da minha mãe como ela é capaz de me dar. O amor que a minha mãe tem para me dar, independente de como eu julgue, é perfeito para mim. Eu recebo na totalidade o que ela é capaz de me dar. Recebo em cada célula do meu corpo e ativo agora nas minhas mitocôndrias toda a força da minha linhagem materna. Eu incluo todos vocês no meu coração, toda a linhagem da minha mãe. Eu vejo vocês, aceito vocês como vocês são a minha família. Eu recebo de vocês agora, e em honra e gratidão a vocês, eu serei feliz da maneira que eu escolher. Por favor, me abençoem para eu ser quem eu sou. E você vai imaginar que das mãos da sua mãe vai sair uma energia muito linda, muito nutridora, muito maravilhosa, que é exatamente a energia que você precisa. E ela vai nutrir cada célula do seu corpo e ela vai colaborar para que você receba e aceite a sua existência, a sua encarnação. Eu tomo agora a minha mãe e eu tomo também a vida. Eu aceito na totalidade. E agora eu posso ser quem eu sou. Muito obrigada, mãe, por tudo isso. Gente, aqui me deu um calor. Nossa, Também. tá pegando fogo. Pelo isso. amor, que delícia. Eu recebo, Brasil. Recebo. O calor, eu baixo até minha pressão. Ó, vixe. Ó. Gratidão, Tá. gratidão, Baixa Mila, até pressão. por esse exercício. Gratidão. Eu adoro. Gratidão. Gente, a Lu agora vai ler uma oração do perdão maravilhosa, tá? Continuem aí com o exercício de vocês. Vamos lá. Como você já visualizou o rosto da sua mãe, continua visualizando ele. Eu sei que dentro da constelação não tenho pedido perdão, mas vou incluir para vocês aqui, tá? Continue nessa sintonia, visualizando a sua mãe. Mãe, eu perdoo você. Por favor, me perdoe. Você nunca teve culpa. Eu também nunca tive culpa. Eu perdoo você. Me perdoe, por favor. A vida nos ensina através das discórdias. Eu aprendi a amá-la e a deixá-la ir da minha mente. Você precisa viver suas próprias lições e eu também. Eu perdoo você. Me perdoe em nome de Deus, do Criador. Agora, vá ser feliz, para que eu seja também. Que Deus a proteja e perdoe os nossos mundos. As mágoas desapareceram do meu coração e só há luz e paz em minha vida.
Quero você alegre, sorrindo, onde quer que você esteja. É tão bom soltar, parar de resistir e deixar fluir novos sentimentos. Eu perdoei você do fundo de minha alma, porque sei que você nunca fez nada por mal. E sim, porque acreditou que era a melhor maneira de ser feliz. Me perdoe por ter nutrido ódio e mágoa por tanto tempo em meu coração. Eu não sabia como era, vou chorar. Pode chorar, você representa a gente. Quer que te ajude? Vamos lá. Ela consegue. Vou jogar a contribuição pra ela. Uhul. Eu não sabia como era bom. Eu não sabia como era bom soltar. Putz, que pariu. Eu não sabia como era bom perdoar e soltar. Eu não sabia como era bom deixar ir o que nunca me pertenceu. Agora eu sei que só podemos ser felizes quando soltamos as vidas para que sigam seus próprios sonhos e seus próprios desafios. Não quero mais controlar nada nem ninguém. Por isso peço que me perdoe e me solte também. Que seu coração se encha de amor, assim como o meu. Gratidão, gratidão, gratidão. Gente, vocês estão achando que é só vocês aí também, gente? Gente, quanta cura, tá vendo? Quanta cura, né? Como seria agora você baixar essas barreiras e receber tudo isso, né? Baixa barreiras, entra em permissão, respira e receba tudo isso, receba essa cura em cada célula do seu corpo. Esse exercício, ele é muito poderoso, gente, muito poderoso. Como seria a gente começar a curar todas as áreas da nossa vida, começando pela energia da nossa mãe, né? E essa é a contribuição aí que a gente deixa para vocês, com esses exercícios que vocês podem ouvir de novo, podem fazer várias vezes, tá? Eu sempre que tenho oportunidade eu faço, tanto que começou eu já fui aqui, já saí da cadeira e fui fazer, porque não perca a oportunidade de se curar, né? É uma dica que eu dou, porque todos nós estamos no mesmo barco, nós estamos aqui pra gente expandir a nossa consciência, pra gente se curar, pra gente curar os nossos relacionamentos, né? E por mais que isso seja uma coisa estranha pra você, ou dolorido, olha, vai tirando uma camadinha por vez, que tudo vai se resolver. Eu acredito super nisso. Radioterapia com vocês. Radioterapia. Na verdade, uma das ideias do nome desse programa era Terapiando, né? Bom, gente, a gente já está chegando ao final aqui, então. A minha contribuição de exercício, né, para hoje também. Apesar que esse já foi, assim, né, matador, né? Como pode melhorar. Mas eu percebo muita gente ainda no papel de querer salvar nossos pais, né? E verdade, eles estão escolhendo, né? Eu acho que pra mim isso foi uma coisa que foi muita contribuição pra mim, porque depois de tanta ferramenta, de tanta cura, eu quis obrigá-los a passar por esse processo de cura. Só que cada um faz aquilo que dá conta. A gente tem ganhos secundários muito grandes em continuar nos papéis que a gente continua escolhendo. Então, se de repente a sua mãe está escolhendo, né, ficar nesse lugar, ok, tá tudo bem. Como seria a gente também receber, né, ela desse jeito, sem querer mudá-la, sem querer transformar? Então, por um longo período, eu ia na casa da minha mãe querendo curar como terapeuta. E era muito pesado pra mim, que eu saía de lá inteira torta, gente. Eu chegava lá, queria limpar a entidade, queria fazer um monte de coisa e ficava muito mal. Porque o meu ser percebia que o ser dela não estava escolhendo e aquilo me doía muito, né? Por conta das limitações que ela tem, da doença. Até que um dia eu cheguei lá, ela estava passando mal. E naquele momento eu senti uma coisa tão diferente assim dentro de mim. E eu olhei no fundo do olho dela e eu falei, eu aceito o seu destino. Eu aceito as suas escolhas, sabe? Eu falei, eu não quero te mudar, eu aceito você como você é. Ela não lembra disso porque ela estava em hipoglicemia, ela tem diabetes, né? E então, a minha consciência sobre isso é que a minha permissão seja maior do que a minha consciência, né? Se ela um dia escolher, ok, estou aqui, vou ficar muito feliz. Tem um monte de coisa que eu imagino que poderia ser contribuição, mas ela precisa escolher. Assim como talvez a sua mãe ou seu pai aí na sua casa também precisa fazer esse movimento de escolher. Enquanto eles não escolhem, a gente aceita o destino deles e a gente só agradece por toda a contribuição que eles foram. É o que eu faço e é o que me cura em relação a eles, assim.
Perfeito, Kézia, perfeito mesmo, porque, gente, vale a pena demais pontuar isso que ela tá falando, porque muitas vezes a gente começa os nossos processos de cura, a gente fica tão empolgado, a gente fica tão feliz, a gente fica tão leve, que a gente queria que as pessoas que a gente ama também passassem por isso. A gente quer curar a mãe, o vizinho, o cachorro, o marido, o filho, e, gente, cada um tem o seu tempo acima de qualquer outra coisa. Dentro do exercício que a gente fez aqui, quando a gente diz, você é a mãe certa pra mim, quer dizer que eu estou aceitando ela como ela dá conta de ser. Existe um livro maravilhoso que é Quem Pegou Minhas Moedas, que é um livro baseado na constelação, que diz assim que o filho não achava que as moedas, vamos dizer, o que ele recebia dos pais era bom para ele. E aí ele foi procurar em outros lugares, em outros pais e tal. E aí ele percebeu ao longo da jornada, são várias histórias, mas ao longo da jornada, que aquela moedinha que ele negou dos pais era exatamente perfeita para ele, né? Então o que que acontece? A tua mãe, do jeitinho que ela é perfeita para você. Não é a perfeita fantasia que a gente começou a conversar na live. Ela é perfeita para o seu aprendizado, ela é perfeita para sua evolução. Hoje eu olhando assim a minha mãe, eu agradeço muito, porque parte da mulher que eu me tornei foi por causa disso. Foi pelos desafios que eu vivi com a minha mãe. Entende? Então, assim, eu agradeço até a dificuldade. A minha mãe é perfeita para mim, para me tornar o que eu vim aprender nessa vida. E algumas linhas espirituais acreditam que a gente escolhe os pais antes de vir, né? Então, para quem acredita nessa linha de espiritualidade, você escolheu a mãe perfeita para você no seu processo de evolução. Então, aceitar os nossos pais como eles são, na limitação, na dificuldade, é pegar aquilo ali e falar, bom, e agora? O que eu vou fazer de bom com isso, né? E outra coisa que eu gostaria aqui também de compartilhar com vocês, que talvez para um próximo tema, é perceber que às vezes, igual o meu caso, a minha mãe foi pai e mãe, a minha mãe foi uma mãe durante muito tempo, bastante homem, né? Bastante ativa, bastante proativa, nervosa, isso, resolvia, ela sempre foi assim, ela me criou dessa forma, o que me levou depois também a ter que fazer até hoje, que eu sou muito grata também, mas vários trabalhos com o feminino para aceitar a mulher que eu sou, né? E não disputar com os homens maravilhosos, receber dos homens. Então, que tipo de mulher foi a sua mãe? Né? É uma das coisas que as pessoas falam, aproveitando que você está falando, tipo assim, eu não tive pai. Claro que você teve, gente. Precisou do esperma pra você nascer. Então, você teve pai. E quando fala assim, eu só tenho mãe. Não, você não tem só mãe, você tem mãe e pai. Sim, e assim, a gente também, quando há um espaço na vida da pessoa, por exemplo, ela não teve contato com o pai, aproveitando o exemplo, entram outros representantes. Às vezes ela tem um avô, um tio, um amigo, um padrasto que vai entrar naquele lugar, sem julgamentos de bom, ruim, ou melhor ou pior, tá? Mas um espaço vazio sempre vai ser completado por outra energia. Mas aqui a questão é identificar também que tipo de mãe foi a sua. Sua mãe foi uma mãe mais que teve que ser o homem da casa, a sua mãe foi aquela mãe que abaixava a cabeça para tudo. Existem opostos que você pode identificar para o seu autoconhecimento. Fica essa dica aí também, e tomar o amor da sua mãe como ela dá conta de te dar, ou dá conta de ser, é a maior bênção e humildade que você pode ter no seu autoconhecimento, na sua evolução. Uau! E é muito legal isso, gente, que vai ramificando para vários outros assuntos, né? E eu trabalho muito no Tantra com as meninas, assim, mas para você desenvolver a sua deusa interior, a sua Shakti, você precisa resolver a história com sua mãe e com seu pai, né? Você precisa olhar para isso, para você deixar de ser a criança e ser a Shakti, a deusa poderosa, né? E assim você encontrar o seu Shiva, o homem que vai complementar, né, a sua vida, que vai vir para acrescentar. Porque criança, né, não encontra um Shiva, não encontra o homem da vida, né? E o parceiro que realmente vai ser contribuição. Então, se seus relacionamentos aí também tá totalmente... Tema legal, gente. A Geise acabou de trazer um tema maravilhoso sobre relações com amadurecimento. Olha que chique! Se os seus relacionamentos são aqueles que você denomina como dedo podre, olha para a sua relação com a sua mãe, com o seu pai. Comece a desenvolver a sua criança interior. Sai, né,
e amadureça para vir a deusa, para vir a Shakti, para você vibrar isso, né? Porque a gente atrai vibração. Então percebe quanta coisa, gente, tá linkado nisso? Tudo, né, gente? Olha, Pai e relação mãe é a base, né? financeira, É a base. a sua relação profissional, a sua relação com o dinheiro, a sua relação amorosa, tá tudo linkado nesse assunto que nós falamos hoje. Tudo. Sensacional. E vou deixar meu Instagram, Isso. @luzcoach de relacionamento. Foi pra mim, @luzcoach de relacionamento. E meu YouTube é Poderosamente com a Luz. E minha dica é, inclua também o seu marido, sabe? Vai dando umas cutucadas, incentivando ele a se entender com a mãe dele. Que é uma das coisas que eu vejo muito competição, tá? Da esposa com a sogra. Não tem que competir, galera. A gente tem que se incluir Ela veio e se primeiro. aceitar. Isso, tá bom? Beijo, gratidão pra vocês. Gente, meu Instagram é @GeiseRezende. Espero vocês lá. Segunda-feira eu tô começando aí com um curso gratuito. Se vocês tiverem interesse, siga lá minha página para vocês verem como é. Késia. Bom, meu Instagram, @KésiaLucenaCoach, pra gente poder encerrar aqui. Quando você liberta, né, o seu pai e sua mãe, você também se liberta. Então, acho que vale a pena a gente criar coragem, olhar pra isso, escolher